O que o Brasil tem a ver com a Venezuela? Antes de responder essa questão, eu vou fazer um breve histórico do que está acontecendo no país. A Venezuela passa por uma grave crise econômica. Há cerca de 3 anos há problemas de abastecimento nos supermercados, nas farmácias. Há uma crise de escassez dentro do país. Há milhares de pessoas que estão deixando o país desesperadamente. Há fome, há vários problemas humanitários. E isso se deve principalmente por causa da dependência excessiva do país a um único produto. A economia da Venezuela gira totalmente em torno do petróleo. 96% da renda nacional é obtida a partir da exportação desse produto. E isso tem um desdobramento que a gente tem que analisar como que o país chega nessa situação. Isso é incompetência do atual presidente Nicolás Maduro, do Hugo Chávez, o seu antecessor, e de todos os outros presidentes do país, que nunca se preocuparam, nunca conseguiram de fato, diversificar a economia do país. Além dessa questão econômica, há um ponto político. Nos últimos 20 anos, há um forte embate entre o regime chavista, que tem ganhado as eleições, e a oposição. Tá? Então, é importante dizer que há oposição na Venezuela. Não é uma ditadura de partido único, como, por exemplo, a China, ou como, por exemplo, a Coreia do Norte, ou como foi a União Soviética durante o período do Stalin. Na Venezuela há eleições regulares, há eleições em que a oposição disputa, inclusive há governadores de oposição em estados importantes, estados populosos, enfim. É uma situação um pouco diferente, a gente não pode falar claramente que é uma ditadura. Mas no ano passado, a última eleição que ocorreu, o Nicolás Maduro acabou vencendo, mas houve observadores internacionais e tudo. Ele venceu com 67% daqueles que compareceram às urnas, mas o comparecimento foi baixo. O voto na Venezuela ele é facultativo, ele não é obrigatório. E a oposição boicotou essa eleição, ela não participou. E quando foi em janeiro desse ano, o líder da Assembleia Nacional se autodeclarou presidente. Um dos casos únicos na história, eu nunca vi uma situação dessa. E aí ele conseguiu o reconhecimento de alguns países, o Brasil, do Bolsonaro, o Peru, a Argentina, os Estados Unidos do Trump, enquanto o Maduro tem o reconhecimento e o apoio de países como a Rússia, a China, a Turquia, o Irã, num cenário muito semelhante ao da Guerra Fria, que tinha Estados Unidos de um lado, Rússia e China do outro. A China não era um ator tão importante no período, agora vai se tornando protagonista mundial, e que vem se repetindo na Guerra da Síria, em que as potências estiveram em lados diferentes, enfim. Há todo um interesse mundial porque na Venezuela estão as maiores reservas de petróleo do mundo. E o mundo depende demais desse produto. São bilhões de barris consumidos todos os dias para movimentar automóveis, indústrias, gerar energia, residências, enfim. E essa situação política, ela se agrava a cada dia com grandes manifestações e o auto-intitulado presidente Guaidó, ele está tentando costurar aí apoio a outros países, inclusive chegou a solicitar intervenção militar externa dentro do seu próprio país. É um caso também raro da gente ver na história. Mas, enfim, independente de você achar que o Guaidó está certo, ou apoiar o Guaidó, ou o Maduro, ele que está certo, a grande pergunta aqui no Brasil não é essa. A pergunta é o que a gente tem a ver com isso? O que a gente vai fazer nessa situação? O Brasil tentou enviar uma suposta ajuda humanitária através de Roraima, algumas caminhonetes com alguns mantimentos, uma quantidade insuficiente para atender a necessidade da população, num ato que foi visto pelo presidente Maduro mais como uma provocação, uma tentativa de uma interferência estrangeira do que realmente uma ação humanitária. E aí a gente olhando para dentro do Brasil, vamos ver a nossa situação. As eleições passadas, o principal líder da oposição ao atual governo estava preso, não disputou. Não votaria no Lula, não estou aqui para defender Lula, não faço esse papel, mas a gente vê que um pouco que as nossas instituições também não são confiáveis. Nós tivemos
áudios revelados aí pelo Romero Jucá, senador do PMDB, que mostra que o Brasil está uma grande bagunça também institucional, que o Supremo Tribunal Federal não é confiável, que está mais preocupado em elevar salários. Nós tivemos Aécio Neves, com tudo que foi revelado, eleito deputado federal novamente, e nós estamos vendo aqui o próprio Bolsonaro, que não tem 2 meses de governo e está afundado até a lama com candidaturas laranjas dentro do seu partido, envolvimento dos seus filhos e dele mesmo com milícias, teve ligado a empresários que ficaram ilegalmente financiando grupos de WhatsApp, enfim, o Brasil não está nenhuma maravilha para poder ficar falando lá fora o que os outros países devem fazer. O Brasil tem 27 milhões de pessoas desempregadas e subempregadas. O Brasil tem escolas que não têm merenda. O Brasil tem milhares de pessoas morando nas ruas. As grandes cidades brasileiras hoje, você chega a uma multidão de pessoas que está vivendo embaixo de viaduto, na calçada, em situação precária. Nós temos hospitais com pessoas no corredor, pessoas que são atendidas de forma improvisada. Enfim, o Brasil está um caos. Que a ajuda humanitária tem que ser feita aqui dentro. A ajuda humanitária deve chegar às escolas que estão sem merenda. A ajuda humanitária deve chegar aos moradores de rua, que agora no verão sofrem menos, sofrem mais com a chuva, né, mas sofrem menos que no inverno, mas daqui a pouco está chegando aquele frio. Em algumas regiões do país, no sul, no sudeste, eles vão sofrer de forma intensa com frio. Então, o Brasil tem que fazer ajuda humanitária aqui dentro. Então, eu penso que é o seguinte, nós hoje não temos condição de dizer a nenhum país do mundo o que eles devem fazer. Seja a Venezuela, seja a Arábia Saudita, que é uma monarquia absolutista, seja a China, seja a Coreia do Norte, enfim, nós não temos condição hoje de dizer a ninguém o que se deve fazer. E aí há um outro fator, a tradição de relações exteriores, a tradição diplomática do nosso país. Nós envolvemos ao longo da nossa história em pouquíssimas guerras. Nós participamos da Guerra do Paraguai, fomos protagonistas. O Brasil trucidou com o país vizinho, foi a maior intervenção militar brasileira no exterior. Enviamos tropas na Segunda Guerra Mundial, mas no geral o Brasil é conhecido internacionalmente por praticar diplomacia, por trabalhar em missões de paz, não por trabalhar em missões de desestabilizar a política de outros países. E assumir essa postura agora é extremamente perigoso, porque acaba com um trabalho de mais de um século que tem sido feito na construção da diplomacia brasileira e joga a gente numa situação que hoje é a Venezuela, amanhã se acontecer um problema na Colômbia, será que a gente vai querer apitar também? E o que é pior, a atuação do Brasil subordinada aos interesses dos Estados Unidos, a grande potência aqui da América. Então, e contrariando interesses de potências como Rússia e China, que são grandes compradores de produtos brasileiros. Acredito que o Brasil deveria ter uma postura de sujeito, não uma postura de objeto, de ser manipulado aí por grandes potências. Devia chegar e tratar com todas as potências com respeito a si mesmo e respeito aos outros. Enfim, a pequena contribuição que eu tento colocar, eu acho que ao invés de muitos aí muitos criticam os vídeos quando eu faço, ficam falando vai para Cuba, vai para Venezuela, vai para não sei o que, eu já falei que eu não quero ir para lugar nenhum. Aliás, se eu for sair do Brasil, eu pretendo ir para o Uruguai, um país que é politicamente estável, que tem um governo de esquerda há muito tempo, com histórico de respeito aos direitos individuais, mesmo em alguns governos de direita. Então, esquece esse negócio de ficar mandando outro para a Venezuela, ficar mandando outro para a Cuba, e tente entender o problema de forma racional. Até a próxima.